Olá pessoal, meu nome é João Mazelli Gouveia e está começando mais um Literanálise. Esse episódio tem como convidado o escritor Luiz Eduardo Mata, famoso nome brasileiro dos livros de mistério e também livros de mistério juvenis, que são indicados inclusive para diversas escolas e pelo MEC. Ok? É um bate-papo muito interessante sobre literatura de mistério, falamos um pouco sobre mercado literário também, e também sobre escrever para o público juvenil. Tá muito legal, muito interessante, muito divertido. Lembrando que na semana seguinte à publicação deste Literanálise, eu publico também uma contracapa, que é um episódio respondendo os e-mails, comentários e mensagens sobre este episódio aqui, tá? Se você está ouvindo no YouTube, é só se inscrever e deixar o seu comentário. Ou, se você estiver ouvindo por outra plataforma, é só deixar aí sua avaliação, suas estrelas, que ajuda bastante a gente, e depois mandar um e-mail para podcastliteranalise@gmail.com podcastliteranalise@gmail.com, tá? Tanto nesse e-mail quanto nos comentários do YouTube, você pode mandar perguntas, ofensas e elogios, bem como sugestões de pauta e sugestões de convidados. Nesse podcast a gente vai mencionar uma série de livros. Estão todos na descrição do YouTube com os respectivos links, ok? Bora então para o episódio? Então bora. Qual o maior pecado que um livro de mistério pode cometer, na sua opinião? Boa pergunta. Tem alguns pecados, né? Alguns são mais graves, outros menos graves, mas o maior pecado... Pode anunciar os três aí, que não tem problema. É melhor ainda. Olha, você ter, por exemplo, uma quebra de ritmo durante o thriller, né? Você tem o thriller, ele tem um ritmo de trama, né? Uhum. Você vai desenvolvendo aquilo. Você pode, claro, dar algumas pausas para o leitor respirar um pouco, se é uma coisa muito tensa. Por exemplo, Dan Brown. O Código da Vinci, por exemplo, esses livros dele, Anjos e Demônios, ele não tem pausa. Ele é uma coisa frenética para te matar do coração mesmo, entendeu? Agora, tem outros, não, que dão assim, uma pausa para você dar uma respirada. Às vezes, essa pausa é feita assim, na forma de uma descrição de uma cidade, de uma rua, ou um alívio dramático. Às vezes, o detetive tem uma vida pessoal tumultuada, e ali nessa pausa é o momento dele vivenciar esse conflito, né? Sim, às vezes é com o filho, que está se sentindo abandonado, com o pai opressor. Eu vejo isso muito nos livros policiais e séries policiais também. Então isso acontece. Agora o negócio é quando você quebra esse ritmo de forma inverossímil, né? Você pode colocar, às vezes o autor ele tem alguma obsessão com algum assunto e ele se debruça demais nesse assunto, ele quer falar sobre aquilo, ele usa o livro como uma catarse da sua mente, dos seus desejos, da sua vida, e pode ficar forçado e tirar o foco principal, que é na trama. Livro policial, livro thriller, o principal é sempre a trama. É claro que você precisa ter personagens carismáticos, que estabeleçam uma empatia com o leitor, personagens verossímeis, né, que você acredite neles, passem uma verdade para você, mas o mais importante é a trama. Você tem que ter um começo, meio e fim muito bem estabelecidos, e aí vem o maior pecado. É você não saber terminar o livro. Isso eu vejo muito. Não só literatura adulta, juvenil também. A pessoa Teve uma vez, pra você ter uma ideia, eu estava lendo o metrô, eu estava indo lá de Copacabana para Tijuca. Eu perdi a estação, na verdade tinha que ter São Francisco Xavier, fui parar na Estação Uruguai. Mas, na verdade, eu perdi pelo seguinte, eu fiquei intrigado porque eu tive a impressão que o livro que eu estava lendo, que eu não vou naturalmente dizer qual era, até porque eu não me lembro, ele estava faltando as páginas finais. Eu tinha comprado num sebo e eu fiquei muito revoltado porque eu comprei o livro faltando as páginas finais. Aí eu estava entrando no celular para ver no estante virtual, nos sites, né, da editora,
o número de páginas para comparar com o volume que eu tinha. Não, o livro tinha realmente aquele número de páginas e a trama realmente tinha acabado. Então esse é o maior pecado. Você, por exemplo, isso depende muito da forma como o autor conduz a trama. Não é obrigatório você eleger um dos personagens que já estão na história para ser o criminoso. Você pode inventar um criminoso no final. Tem a ver, né? Você faz uma perseguição lá e você finalmente encontra a casa lá onde, né, mora lá o criminoso, entra fulano de tal, ele não apareceu, até que dependendo da forma como a história foi desenvolvida, isso faz sentido. O problema é quando o autor desenvolve a história fazendo você, pobre leitor, né, no caso eu também, né, acreditar que um daqueles personagens é o criminoso, e no final ele inventa uns malucos lá que descem de paraquedas na história. E são eles. Então esse é o maior pecado, é você criar uma história toda que te convence, imprimir um bom ritmo a ela, e no final você fala, pô, mas era isso? Eu perdi uma semana lendo esse livro, ou 3 dias, ou 2. Porque é inevitável quem lê um livro desse começar a construir na cabeça hipóteses, né? E de como é que vai terminar e tudo mais, e o livro ir aos poucos destruindo todas essas hipóteses até te mostrar uma hipótese que você não tinha imaginado. O ideal geralmente é esse, né? Agora, quando essa hipótese que você não imaginou é de fato impossível de ser imaginada, aí, meu irmão, é até mais fácil de fazer, mas perde totalmente o brilho ali do negócio, né? Exatamente. O fato de você adivinhar quem é o criminoso antes do autor te entregar, né, o peixe, né, digamos assim, isso tudo bem, isso pode acontecer. Aí o autor ele tem que ser muito talentoso para jogar pistas falsas, que não soem como pistas falsas ao longo da história, para fazer você, leitor, no caso eu também, né, se julgar esperto e falar, opa, peguei aqui, ó. Ele deixou escapar um negócio. A Agatha Christie faz muito isso. Aquele livro dela, Testemunha Ocular do Crime, ela faz isso direto. Você começa a se sentir muito esperto que você está pescando ali algumas coisas soltas, mas ela colocou aquilo de propósito, com esse objetivo. Sim. Aí no final o assassino lá, ele é completamente diferente do que você estava imaginando. Né? É diferente da Morte no Nilo, que o criminoso só pode ser um personagem. Eu percebi isso no meio da trama, e no final não deu outra. Só podia ser aquele por causa do motivo. Você tem que ter você conhecendo. Quando você já lê muita literatura policial, muito thriller, você começa a perceber o seguinte: determinados autores, eles não vão entregar um final em que o criminoso não tenha um motivo muito importante para cometer aquele crime. Não vai ser o cara que foi xingado aquela noite, fez aquilo. Ele tem que ter um motivo. Então, às vezes você tem um monte de suspeitos, mas só um, aí você raciocina, né? Só um tem um motivo para fazer aquilo. Um motivo ali que vale a pena fazer aquilo, entende? Para ele se arriscar, né? Ainda mais você que escreve o estilo, você já tem também ali meio que o modus operandi ali, né? de botar o mistério no papel, e fica até mais fácil para quem escreve, para ter começar a pegar essa construção, visualizar o alicerce de toda a construção, né? Enquanto, de repente, que quem nunca passou por isso, quem nunca tentou escrever, também já é um pouco mais difícil até perceber uma coisa dessa. Porque você começa a se colocar um pouco no lugar do autor, né? Eu tendo a não chamar algumas coisas de gênero. Por exemplo, eu não acho que ficção científica seja um gênero, mas preste atenção. Eu diferencio gênero e roupagem. Porque, para mim, o gênero, por exemplo, é drama, aventura, terror, mistério, né? E as roupagens, você pode botar um faroeste, você pode botar um terror no faroeste, você pode botar um mistério na ficção científica, por exemplo, né? Você pode fazer. O mistério, eu acho que é isso, ele é meio que um cabide onde você pode pendurar diversos tipos de roupa diferentes, assim, né? Concordo, com certeza, né? Às vezes a roupa não cai muito bem, né? Dependendo, mas sim, eu vejo muito isso, né?
Você vê o Código da Vinci, que a gente estava falando aqui, ele iniciou uma onda, né? Foi uma onda boa de thrillers histórico-religiosos, né? Que falavam muito de questões antigas. Aí veio a Irmandade do Santo Sudário, deixa eu me lembrar como é que é aquele? O Segredo do Anel, que era da Maria Madalena, o Enigma Vivaldi, aí os escritores começaram a criar tramas em que os protagonistas um era o Vivaldi, outro era o Dante Alighieri, era o detetive. Agora, engraçado, esses livros, nenhum deles chegou perto do brilhantismo do Código da Vinci. Por quê? Porque eles foram feitos a toque de caixa. De repente, as editoras perceberam que você tinha aquele filão, encomendavam para os autores para eles fazerem. Claro que todo mundo quer fazer uma coisa original, mas eles não tinham o talento do Dan Brown. Qual é o talento do Dan Brown? Um dos maiores escritores de thrillers. Por que tanta gente tem uma dor de cotovelo absurda com o Dan Brown, Mata? Eu não consigo entender porque eu já escutei tanta gente falando, fazendo pouco. Isso é muita dor de cotovelo. Porque ele faz sucesso, faz sucesso só por isso. Como tiveram dor de cotovelo com Pelé, com Jobim, entendeu? Todo mundo que brilha muito no Brasil, ele é malhado, ele gera muito ressentimento. E também porque ficou muito óbvio. Como ele fez muito sucesso com aqueles livros, as pessoas também ficam... É como se fosse chovendo molhado. Não vou falar de Dan Brown, todo mundo já está falando. Não vou falar desse outro autor aqui, obscuro. Que aí você tem alguma coisa a dizer. As pessoas gostam de ser descobridoras das coisas, assim, falar. Sim, entendi. Outro autor aqui, que não foi traduzido ainda para português. Ele é muito melhor. Acho que ele foi publicado na Alemanha, aqui em alemão, ou na Finlândia, né? Esse autor aqui. Leio finlandês fluentemente, ele é muito bom. É assim, né? As pessoas são assim. Intelectual, então, é muito assim, né? Mesmo intelectuais que gostam do Dan Brown, muitos não admitem isso publicamente. Eu conheço alguns que gostam, mas não confessam, leem em segredo. Não, gostam de Dan Brown e gostam de outros, né? Autores, assim, mais, entre aspas, populares. Sim. Mas não pega bem na academia o cara triste, falar disso, né? É chato você botar a qualidade de alguém em detrimento porque você quer parecer uma coisa, né? Você diminui o outro por causa disso. Tem universidades, por exemplo, isso eu já vi, que o tal autor, o tal filósofo, ele é propriedade de um professor lá. Você não pode falar desse cara. Você não pode falar de Kant, um determinado... Kant, ele é um assunto do professor fulano de tal. Você entrar, você vai. E ele a vaidade dele é ferida de morte, um negócio desse. Então ele vai tentar te cancelar ali de qualquer jeito. Tua vida vai virar um inferno, né? Mas por que ele é o melhor escritor de thriller? Porque ele tem um ritmo alucinante, as histórias dele, vertiginoso. Às vezes o livro se passa em poucas horas, um livro de 400 páginas, e ele, no meio desse ritmo, ele vai inserindo, vai despejando uma avalanche de informações ultra sofisticadas sobre diversos assuntos. Você vê que ele domina aqueles assuntos, ou pesquisou, estudou muito. Sim. E aquilo não interfere no ritmo. Isso é uma coisa dificílima de fazer. Porque você ainda fica... Você fica ligado em todas as informações, pensando, cara, o que isso é importante para eu entender o final do livro? Você fica apegado a todas as informações e elas não parecem enfadonhas, porque você sabe que alguma coisa dali vai acabar te... Né, além de gerar todo o ambiente do livro, toda a temática, toda aquela... Né, vai te empurrar para algum lugar do livro também. Então você fica ligado em tudo, né? É incrível. Sim. Eu tenho duas coisas que eu admiro muito nos escritores. A primeira delas é isso, é você ter um ritmo na trama, né? Com essa quantidade de informações, você ter esse... dinâmica. Você conseguir imprimir também uma velocidade vertiginosa à história. E uma outra coisa, que aí não tem só a ver com autores de thrillers, isso é uma coisa geral, que é aquele escritor que some na história.
Você esquece que aquilo ali é um livro escrito por alguém. É uma história. Você está lendo uma trama viva na tua frente, como se fosse uma história, uma história verídica, né? Uma coisa real. Os personagens não são personagens, são pessoas. Eles não têm cara de personagem. E você não enxerga a mão do autor por trás daquilo. Quem faz isso muito bem é o Mário Vargas Llosa. Os livros dele são fantásticos. Além dele escrever muito bem, ele tem uma linguagem simples, sem floreios, sem... como é que eu vou dizer assim? Sem uma prosa rebuscada, muito pelo contrário, mas é uma prosa muito escrita, né? Ele escreve muitíssimo bem, mas de uma forma direta, se comunica com o leitor sofisticado, e ele conta uma história brilhantemente. Você esquece, você não vê o Vargas Llosa em nenhum momento na construção dos livros dele, da maioria, né, dos romances. Tem alguns que são mais autobiográficos, Dona Júlia e o Escrevinhador, né? Eu acho que tem um componente autobiográfico, mas ele era mais moço também naquela época. Mas você lê, por exemplo, Conversas na Catedral, o Travessuras da Menina Má, que é um livro fantástico, um livro que é extraordinário, que todo mundo deveria ler. É um livro chamado A Festa do Bode, que é sobre o ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. Ele foi um ditador entre a década de 30 e de 60. Né? Um ditador assim terrível, como os ditadores são, né? Não existe um ditador tranquilo, né? Exatamente. A definição faz parte, né? A definição é intrínseco, né? Como você falar, sei lá, subir para cima, né? Essas coisas. Mas esse livro, olha, eu recomendo, olha, quem estiver ouvindo, quer ler um livro bom, mesmo. Comprem esse A Festa do Bode. Então, eu como escritor, eu procuro, me esforço muito, não sei se consigo sempre, me ausentar o máximo possível do livro que eu estou escrevendo, para tentar fazer com que os personagens tenham uma vida própria e as pessoas esqueçam que eu escrevi aqueles livros. Eu não falo muito da minha vida, quer dizer, eu não coloco... É claro que todo livro... Na verdade, tudo que você faz na tua vida tem um componente autobiográfico, você tem a sua experiência para colocar ali. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Então, aquilo passou por você, e de certo modo, tem o teu filtro de alguma forma ali. Né? Tem o teu filtro. Então, como isso já existe, e eu não acho errado quem produz autoficção. Eu acho que tem livros de autoficção que são extraordinários. Né? O cara, né, o escritor sendo talentoso, tendo uma verdade ali para colocar, ele faz livros bons. Eu acho, por exemplo, O Analista, do John Katzenbach, Círculo Matarese, do Robert Ludlum, são thrillers espetaculares. Você gosta bastante do Harlan Coben também, quer dizer? Harlan Coben também. Mas Harlan Coben é aquela literatura que eu leio assim, vorazmente. 2 dias depois eu esqueci completamente o que ele escreveu. Né? Mas cumpre o papel dele, tá lá. O papel dele, eu li todos os livros dele. É um autor fantástico. Tá na cadeia alimentar ele, tá ali. Tá no topo. Ele é fantástico. Quando ele lança um livro, eu compro, às vezes na pré-venda, para chegar logo, né? Que eu quero ler, porque eu sei que eu vou passar horas maravilhosas, né? Mas você esquece que os livros são um pouco descartáveis nesse sentido. Isso não é um demérito. Eu acho que ele é um construtor de tramas fantástico. Os livros dele são muito bem feitos, muito bem construídos. Sim. Os personagens dele, eu acho que são muito parecidos com ele. Eu acho que o Harlan Coben deve ser como os protagonistas do livro dele. Tem algumas coisas que se repetem, né? Aquelas questões familiares, aquelas coisas que vão se... até o que você estava falando. O basquete, né? Que ele gosta muito de basquete. Você humaniza o personagem ali de uma maneira, né? Da maneira mais fácil, que é se refletir muitas vezes na história, né? Do personagem. Isso. E gera aquela empatia com quem está lendo também, para gerar aquele personagem mais verídico, né? Isso, só que os personagens dele acabam ficando muito parecidos. São sempre caras, assim, de uma certa idade, mais da mesma idade, com mesmos conflitos. Tem um certo humor, assim, um humor engraçadinho, que eu gosto, né? Porque eu sou contador de piada cretina. Pessoas que convivem comigo sabem disso, né? Mas, na verdade, tem gente que não aprecia tanto. Mas você vê uma similaridade entre esses protagonistas dos livros dele, que são muito bons. Os livros dele são fantásticos. Recomendo todo mundo aí. Quer começar a ler literatura adulta,
policial contemporânea, fácil de ler, boa, bem feita, com ritmo, com personagens interessantes, com sentido, o desfecho não te decepciona, então lê Harlan Coben. Eu acho ele um autor muito mais fácil. E aqui no Brasil, Mata? Olha, a gente não tem, infelizmente, não é só no Brasil, isso é no mundo latino. A gente não tem uma tradição de literatura... Aí vamos falar de gênero e de roupagem, né, digamos assim. A gente não tem uma tradição, por exemplo, do livro policial, o thriller, né? Isso é uma... A gente teve contato com essa literatura através das traduções de livros estrangeiros, de filmes também que vieram de fora. E os autores brasileiros, acho que a maioria nunca se interessou muito em escrever nessa linha. Não sei o motivo, talvez pretendesse um reconhecimento no meio mais intelectualizado, e esse reconhecimento não seria alcançado com uma literatura policial, uma literatura num gênero qualquer, ou as próprias editoras não... E continua sendo assim, em muitos casos, elas não dão muito valor à literatura de gênero produzida por brasileiros. Ainda hoje, é muito difícil você conseguir publicar um livro por uma editora mais ou menos estabelecida, porque você tem uma concorrência muito grande de livros que vêm de fora, que já vem com todo o marketing preparado. É um livro que passou por todo um processo editorial que é muito complexo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um livro... Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo como acontece. Sim. Um livro, o autor, ele publica, ele tem uma relação muito mais profissional com a concepção de um livro. Então, ele reescreve aquele livro várias vezes. Antes, ele faz uns esboços, e do primeiro esboço até o resultado final do livro, na parte em que está com ele, que o livro está com ele, que não foi mandado por um agente literário ou por uma editora, ele foi muito enxugado, muito burilado, muito lapidado. Aí vai para um agente literário, também propõe uma série de mudanças, entendeu? Que o autor acata a maioria, né? Desse agente vai para a editora também propõe uma série de mudanças, já focando no mercado. Então, esse livro ele passou por todo esse processo de burilagem, né? E ele faz sucesso, entre outras coisas, muito por causa disso. É uma obra para o mercado. Pode ser que perca um pouco o seu valor literário, mas ele ganha no valor de mercado, porque, na verdade, o objetivo da maioria dos autores é você ter uma fatia do mercado, e dos editores, principalmente. Quando esse livro ele vai para a Feira de Frankfurt, a Feira de Londres, as grandes feiras internacionais, e ele fez muito sucesso, foi para a lista do New York Times, lista não sei de quê e tal, os editores brasileiros eles vão para essas feiras principalmente para comprar livros, para traduzir e publicar no Brasil. Porque é muito mais simples você pegar um livro que já foi testado, né? Passou por esse processo. Esse raciocínio, com certeza. Passou por esse processo editorial complexo, que os editores brasileiros não estão habituados a fazer. A maioria, os editores de obras gerais, eles não têm essa... pelo menos não na profundidade, no alcance desses editores americanos e europeus, etc. Eles publicam já com aquele marketing todo pronto. Às vezes o livro, esse negócio, o livro foi testado num outro mercado, é uma meia-verdade, que eu sei de vários casos de livros que foram best-sellers nos Estados Unidos, best-sellers no Reino Unido, e aqui no Brasil livros encalharam de uma maneira absurda, né? Você encontrava na Top Livros da Bienal do Livro no Rio a R$5, pilhas do livro. Não era assim uma pilhazinha, não, pilhas do livro, né? Então, os bastidores das editoras eu ficava sabendo, né? O livro não foi bem recebido aqui. E outros livros que fazem muito sucesso lá fora, vêm para cá, são publicados. Eu, por exemplo, leio muito, né? Tinha uma época que me mandavam muito esses thrillers, cortesia, ou porque eu tinha livraria, ou porque eu escrevi uma época também no Digestivo Cultural, fazia resenha, então eu recebi. E você lê o livro, entendeu? É um livro que entra numa categoria que a minha mulher ri muito,
Que é o seguinte, se eu escrevo isso aqui, ninguém publica. O editor pagou uma fortuna em adiantamento em moeda estrangeira, pagou um tradutor, lançou o troço, entendeu? E o negócio é ruim. Tem livros que são ruins mesmo, entendeu? Você não faz aquela história que não faz muito sentido. Eu sou leitor de trilha, estou falando como escritor, não. Eu sou leitor de trilha, eu leio aquilo, pô, esse negócio não, entendeu? Como é que o cara publicou isso? Entendeu? E às vezes você tem livros nacionais que não passaram por essa burilagem, são muito melhores, né? Ou que poderiam ficar ainda melhores se passassem por um processo editorial, mas as editoras não estão muito interessadas em fazer isso. No Brasil, a gente não desenvolveu uma tradição na literatura de mistério. Mas eu posso citar alguns nomes, alguns eu conheço pessoalmente, ou conheci. Por exemplo, Alfredo Garcia Rosa é um escritor de livros policiais, muito inspirados no Simenon, no Maigret do Simenon, onde a trama, aquele fio condutor da trama, não é o mais importante. O mais importante ali é o protagonista, que é muito simpático, muito carismático, a ambientação e as questões psicológicas que estão envolvidas, que ele vai refletindo em torno daquele crime que ele está investigando. E isso é muito Simenon. O Maigret, que é um personagem que eu adoro, você lê alguns livros dele, tem uns que são muito bons, tem outros que você percebe que o cara... Enfim, ele tem uma produção muito extensa, então é natural que seja uma produção irregular. Eu não sei quantos livros ele tem publicados com o inspetor Maigret, mas são dezenas. Então você tem alguns livros brilhantes. O Garcia Rosa é a mesma coisa. Então ele tem livros muito bons, entendeu? Você tem uma psicologia ali também, essa parte psicológica, que ele estava inspirado quando escreveu aqueles livros, a começar pelo primeiro, Silêncio da Chuva. Tem o Céu de Origamis, Uma Janela em Copacabana, que ele escreve de uma forma simpática, agradável, mas ele não está tão preocupado com a trama. Ele está preocupado mais com essa investigação psicológica dos personagens. Entendi. Mas tem muito valor a obra dele. Tem o Rafael Montes, que eu também conheço, né? A gente não tem se falado já tem um tempo, não sei porquê. Acho que ele está agora também está brilhando muito, né? Mas nós nos dávamos muito bem, a gente se encontrava bastante, um ótimo papo. Conheci o Rafael num evento que tinha no Sebo Baratos da Ribeiro, quando ainda era na Barata Ribeiro, em Copacabana, e ele tem uma literatura também muito bem feita, uma outra pegada, né, diferente do Garcia Rosa, uma pegada que é mais violenta, é mais desse romance realista, né? Que fala também desse lado obscuro do ser humano. Então você tem, por exemplo, Os Dias Perfeitos, que é um livro, né? Às vezes são as passagens mais violentas, mas enfim, mas é uma obra muito bem feita. Os Suicidas também, o primeiro livro, não, Suicidas, é só Suicidas, que é o primeiro livro dele, que é a mesma coisa, você fica, né, muito capturado por aquela trama. Tem o Bom Dia, Verônica, que virou uma série no Netflix, se eu não me engano. É um livro que ele escreveu com a Ilana Casoy, mas você vê o dedo dele ali na trama também, muitíssimo bem construído. É um cara que também está, né, com um brilho, né, está tendo um reconhecimento merecido. E ele é muito talentoso, muito criativo, e também morador de Copacabana. Não sei se ele ainda está morando em Copacabana, mas morou lá há muito tempo. Não sei agora, que já tem um tempo que a gente não se fala. Você tem a Vera Carvalho Assunção, escreveu Paisagens Noturnas, é um livro ótimo. Olha, eu acho que um dos primeiros livros que eu li na minha vida, e lembro de ter gostado de ler, porque às vezes a gente lê uns livros quando a gente é criança que é meio forçado, né? Sim. Pela escola. Ainda hoje é assim. Eu adorei um livro chamado, não sei se você vai conhecer, O Gênio do Crime, do claro. João Carlos Marinho.
Para quem não conhece, é um livro, e assim, isso porque muitas vezes a gente pensa num livro, no romance, que o mundo vai acabar, meu Deus, vamos salvar o país, não sei. Cara, é um livro que gira em torno de uma fábrica de figurinhas. E tem uma vibe muito. Eu não sei porque, se é porque eu li na época que eu vi aquele filme Conta Comigo, que é baseado no conto do Stephen King. E esse livro é sensacional. Você conhece o livro, então, Mário? Conheço, eu li também quando eu era garoto. É um livro de 1969 que faz sucesso até hoje. Olha, eu não sabia que fazia sucesso dele. Engraçado, Até hoje. Ele é fantástico. O livro é o primeiro volume de uma sériezinha. Naquela época a figurinha era uma febre mesmo, assim, nossa, trocava aquilo ali, nossa, essa temática, e o livro é envolvente, é muito legal. E você é um nome forte também do mistério, agora nos livros juvenis, né, nos livros que são até indicados nas escolas. O que tem que ter de diferente, o que você identifica em um livro, um mistério convencional e um livro de mistério para o juvenil? É claro que tem as temáticas que a gente sabe, né? Que tem aqueles assuntos ali acima de 18 anos que não pode ter. Mas o que mais muda quando você faz um romance baseado na temática de mistério para esse público-alvo? Olha, no meu caso, muda muito pouca coisa. O processo de pesquisa, que eu faço muita pesquisa para escrever meus livros, esse processo é rigorosamente o mesmo. Quando eu obtenho alguma informação, eu faço uma checagem para confirmar essa informação em vários lugares, para não colocar nada errado. E às vezes a primeira informação não estava totalmente correta, né? Então eu pesquiso os lugares onde a trama vai se passar, né? E também a estrutura do livro, né? O fio condutor da trama, o ritmo, né? De uma forma que aquela história faça sentido, que não seja um final decepcionante, seja um final que surpreenda o leitor, ou pelo menos, mesmo que não surpreenda, mas que esteja à altura do que veio atrás, né? Não seja um anticlímax no final do livro. Mas agora, é claro que você muda um pouco, você está se dirigindo a um público diferente, então você não se aprofunda. No meu caso, né, eu não me aprofundo muito em certas descrições, que num livro adulto às vezes são importantes para você contextualizar ali uma cena. Também a psicologia dos personagens, ela não é tão explorada, né, porque não precisa, né? E são livros assim com uma linguagem ligeiramente mais leve, um pouco mais... para você não cansar também aquele leitor. Então, algumas palavras você não, né, opta por não usar, são palavras mais complicadas. Você não usa, por exemplo, num livro juvenil, eu pelo menos não uso, perscrutar. O indivíduo entrou numa sala e perscrutou o ambiente. Adoro essa palavra, mas realmente com 12 anos ia ser complicado. Não combina, exatamente. Então é mais a questão da leveza, é uma linguagem um pouco mais leve, a não ser que o perscrutar esteja na boca de um personagem mais diagnóstico. Aí você pode colocar, mas nunca apareceu nenhum personagem desse em livro nenhum meu ainda, né? Pode ser que apareça. Mas mas o processo ele é muito parecido, né? É claro que como esses livros são um pouco mais curtos do que os livros livros adultos, né, que eu estou um tempo sem publicar. Mas é claro que também a revisão de um livro desses que eu faço, né, eu reviso o livro umas 2 vezes antes de mandar para a editora, para poder, primeiro, ler de uma forma objetiva, como se não fosse eu que tivesse escrito. E segundo, claro, para corrigir, que tem sempre muita coisa que precisa ser reformulada, né? Mas é claro que esse processo também é mais rápido, pela extensão do livro, né? E também porque a ligação do desfecho com os outros capítulos da trama, ela é mais breve. Então, elas estão mais na memória. Você, né, no final, digamos, nos capítulos finais do livro, meio que você começa a amarrar aqueles fios soltos que você foi soltando ao longo da história e você vai
amarrando. Você não deixa amarrar tudo no último capítulo, você amarra aos poucos. E é mais fácil você identificar de onde veio o fio, né? Para você poder amarrar, porque o livro é mais curto. Os livros adultos são mais extensos, então a revisão também acaba sendo mais longa e mais trabalhosa. Você está lidando com uma trama que você às vezes levou um ano para escrever, né? 1 ano e meio. Um livro juvenil eu escrevo muitas vezes em 3 meses, 2 meses, então está muito fresca na memória. São menos curvas no labirinto até chegar no final, né? Exatamente. Você não pode colocar curvas demais também, porque você pode confundir. Ele está lidando com um leitor que ainda está em formação, ele está começando a sua trajetória. Você vai pegar um burro velho do mistério, ele já vai entrar de olho fechado, né? Você vai pegar uma criança que está começando a entrar numa literatura, ainda mais uma literatura como a de mistério, né? Você não pode sair botando um monte de obstáculo ali, que ele vai acabar se cansando, né? Não vai ser tão... Exatamente. Então você coloca com um número assim, o mais reduzido possível de personagens. No meu caso, né, eu procuro não colocar personagens demais, o que atrapalha num livro de mistério, porque você tem os suspeitos, né? Ah, sim. Então você tem esse problema. Mas eu consigo dar um jeito. Você diminui um pouco o universo de possibilidades. Você diminui um pouco, mas você, ao mesmo tempo, não cansa tanto, não confunde tanto. Você está se dirigindo, claro, que é um leitor que não tem ainda uma experiência de leitura de livros nessa linha para já deduzir logo de cara quem é o criminoso ali, por quê, etc. Eu procuro, do mesmo modo, não criar muitos núcleos, que é uma coisa que eu faço nos livros adultos, às vezes tem mais uns 3 ou 4 núcleos. Livros de mistério, muitas vezes, tem 2 núcleos, ou um só, né? Que também é uma forma de você manter a trama, dar uma certa agilidade. E evito, claro, aí é uma opção minha, nesses livros, colocar cenas de violência. Ou de... Isso eu não coloco, né? Porque você está se dirigindo a um leitor jovem que, por mais que a internet esteja aí, muitos tenham acesso a sites escabrosos e sim. A televisão a mesma coisa, enfim, o livro ele tem um poder muito grande que as pessoas muitas ignoram. A leitura de um livro ela é muito mais intensa e ela pode atingir você muito mais fundo do que um filme, um vídeo numa rede social. Uma das minhas maiores preocupações como brasileiro é a formação de leitores no Brasil. Isso vem de antes de eu começar a escrever literatura juvenil. Na verdade, eu comecei a escrever literatura juvenil em parte por causa disso. Quando eu era jovem, eu comecei a gostar de livros de verdade, lendo literatura de mistério, inclusive gênero do crime. Eu era garoto, 10, 11 anos. Eu não tinha, assim, uma paixão pelos livros. Eu li, eventualmente, mas eu desenvolvi a paixão pelos livros com essa literatura. Então, um dado momento da minha vida, eu tinha perto de 30 anos, eu pensei assim, poxa, eu sou escritor nessa linha, eu já tinha os livros publicados para adultos. Eu podia tentar passar essa experiência para os livros juvenis e eu matava 2 coelhos com uma cajadada só. E aí eu publiquei meu primeiro livro, Morte no Colégio, saiu pela coleção Vagalume, que foi uma coleção que eu li também na adolescência, né? Tem livros de mistério excelentes. Claro. Marcos Reis, Júlio Machado de Almeida, como é que é o nome dele? Que ele é ótimo, Marçal Aquino. Então, são autores que souberam fazer Formaram muitos leitores no Brasil. Formaram muitos leitores. Eu pensei, poxa, eu podia fazer isso também. E eu tive a sorte de ser publicado por editoras que têm uma penetração em escolas muito grande, e o que me abriu um espaço para ir a esses colégios, que é uma coisa que eu faço regularmente há uns 15 anos. Interrompi um pouco agora durante a pandemia, porque as escolas, claro, estavam fechadas e estão voltando aos poucos. Me possibilitou ir a esse espaço para conversar diretamente com os alunos, passar a minha experiência para eles e falar, olha, leiam, porque isso faria falta para vocês, inclusive na vida profissional de vocês. A gente a gente entrou numa fase da humanidade em que o conhecimento ele vale mais do que ouro.
Você vê as maiores empresas do mundo, são empresas que foram construídas do nada, unicamente com conhecimento. Essas empresas de tecnologia, Google, Apple, Facebook, né, que agora é Meta, né, tem o Instagram, tem Twitter, entendeu? São empresas que elas não existiriam se não houvesse um conhecimento, exatamente por trás disso, né? A própria Amazon. Eu tive acesso a provas, eu não vou falar de que empresas, são empresas importantes, de concursos, de pessoas diplomadas, entendeu? Às vezes com mestrado, os caras faziam dissertações sofríveis. Naturalmente, eles não foram admitidos na empresa. E eu falei, gente, como é que é possível? O cara gastou aqui 15, 16, 17, 18 anos estudando, ele não sabe escrever um texto simples. Né? Faltou leitura para essa pessoa. Com certeza. Não faltou estudo. A gente sabe muito pouco. É só entrar um dia, eu sempre recomendo às pessoas que estão no Rio, olha, vão ao Gabinete Português de Leitura, quando vocês entrarem, vocês olhem para o alto e vejam aquelas estantes de livros, que vão até quase a clarabóia lá do salão principal. Vocês não leram, ou eu pelo menos não li, eu, Luiz Eduardo Mata, não li. Com relação aos clássicos, o clássico brasileiro, desses mais conhecidos, né, o de Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos e tal, eles são importantes, né, na nossa formação, mas eles precisam ser introduzidos ao leitor jovem com muito cuidado, porque eles são livros de uma outra época, que falam de temas que estão muito desconectados da realidade contemporânea, e pelo menos não são tão óbvios. Eles usam uma linguagem de uma outra época com a qual o jovem contemporâneo não está habituado. Então, esses livros eles têm que ser introduzidos com uma mediação de leitura muito boa e a partir de uma certa idade. Não adianta simplesmente você pegar um livro e se vira, como acontece muito. Né? Machado de Assis, por exemplo, você precisa ter uma certa maturidade para entender as entrelinhas dos livros dele, todo o cinismo que está implícito no texto machadiano, ele não é tão evidente numa leitura superficial que é a leitura que muitos adolescentes vão fazer. Né? Mesmo um livro como o Crepúsculo ou da Colin Hoover, o cara pode achar aquilo um lixo, mas é inegável que a construção narrativa ela é formal. Por mais informal que seja, ela é formal. Você teve contato com aquilo. Então, você está muito mais preparado para emergir, por exemplo, no Alienista, que é o primeiro livro de Machado de Assis que normalmente é apresentado aos alunos de uma escola no Brasil. É um livro, ele é menor, ele é mais simples e a temática dele é mais inteligível para o jovem, né? Galera, uma pausa rápida aqui no podcast, só para passar para vocês o contato do Luiz Eduardo Mata, para você conhecer a obra dele, né? Tem as redes sociais, tudo facilitado no link do site do Luiz Eduardo Mata, um site bem interessante, bem completo, www.lemata.com, www.l de Luiz e de Eduardo mata.com, um site super completo, você vai achar tudo do Luiz Eduardo Mata lá, eu recomendo. Fica então agora com o final do podcast, a gente bate um papo sobre vaidade, né, e sobre o mercado literário brasileiro, beleza? Muito obrigado, até mais. O que acontece com o meio literário é o seguinte, você entra, o escritor ele entra, começa a escrever, a publicar, com uma visão, muitas vezes, não são todos, claro, mas muitos, uma visão assim meio grandiosa da literatura. Ele só vê aquela glória. Pô, eu vou escrever um livro, é uma coisa relativamente fácil, que eu posso fazer sozinho. Não é complexo como você produzir um filme, né? Sim. Exige lá uma equipe, toda uma tecnologia, um investimento. O livro você não precisa de investimento nenhum. Se você tem um computador e eletricidade, você produz, né? Aí... E esse livro aqui, vou ter um autor tal que eu admiro, vou ter uma projeção assim, vou vender não sei quantos mil exemplares,
e vou viajar dando entrevista, dando autógrafos, vou ser reconhecido na rua e tal. Quando você publica o primeiro livro, na maioria das vezes, não são todos, tem alguns que já despontam para o estrelato imediatamente, né? Mas outros, e são a maioria, pelo que eu observo, se defrontam com uma realidade muito mais mesquinha do que a sua mente acreditava ser, né? Ele se defronta com um mercado extremamente ainda muito antiquado. O Brasil, a distribuição de livros no Brasil hoje, ela não é muito diferente do que era 30 anos atrás. Eu sei disso que eu já tive uma livraria também, trabalhava com livro didático durante 5 anos, e por tudo que eu converso com os divulgadores das editoras pelas quais eu publico hoje, não mudou muito. É um país em que o transporte é muito precário. A gente depende muito de transporte. O transporte é rodoviário, o transporte arcaico, precário, caro, e o Brasil é enorme. E as editoras estão concentradas ainda, a maioria, em São Paulo e Rio de Janeiro. Você tem que exportar praticamente esses livros para outros estados, né? Que são... O Brasil é praticamente o tamanho da Europa, né? Seriam outros países, sim, né? Se fosse a Europa, né? Todas as editoras, sei lá, em Madrid, Barcelona, tem que mandar livro para Oslo, para Berlim, Varsóvia, entendeu? Sendo que lá tem trem, né? Aqui no Brasil a gente ainda depende de caminhão, né? Estrada. E você tem um número de leitores reduzido, considerando o tamanho da população. Uma população de mais de 200 milhões de habitantes, o número de leitores aqui, se for 20% disso, né, 10%, é uma visão otimista. Aí você se defronta também com uma imprensa cultural muito esquálida. Nossa imprensa cultural ela já foi melhor, não era grande coisa, não. Assim, falando de 20, 30 anos atrás, quando eu comecei, tinha o Caderno Ideias no Jornal do Brasil, Prosa e Verso no Globo, né? Tinha o Jornal de São Paulo também, davam muito destaque. Você tinha uma revista, tinha revistas literárias que falavam de livros. Você tinha um espaço, a Veja dava muito mais destaque aos livros. E tinha programas de televisão, tinha o Jô Soares, você ia lá, um escritor conseguisse, né, ser entrevistado sem censura, enfim. Aí o escritor, ele precisa divulgar o seu livro. Não é uma coisa fácil. Ele percebe que aquele Olimpo que ele tinha na cabeça é muito mais inatingível, embora não seja impossível atingir, é possível, né? Sim, sim. Do que ele imaginava. E aí, ao se defrontar com essa sucessão de dificuldades, de obstáculos, e ver que a sua grandiosidade, seu talento, eles não estão sendo reconhecidos como ele gostaria, vem o quê? Os sentimentos mais humanos, né? Rancor, mesquinharia, mágoa. A gente teve recentemente um caso de um escritor que teve um primeiro livro não vou falar o nome aqui, mas é um sucesso absurdo, apareceu no Fantástico e tudo mais. E aí, quando ele lançou o segundo livro, todo mundo, né? Ele já devia estar achando que tudo que ele fizesse era maravilhoso. E ele recebeu uma crítica de uma pessoa, de uma revista importante e tudo mais, falando que, olha, eu gostei muito do primeiro livro, só que esse, infelizmente, eu não gostei tanto, por isso. Fez uma crítica literária técnica, né? Não foi uma opinião, nem nada referente ao tema, nem nada do tipo. E a gente viu um autor, não sei se você está sabendo, um autor tá um piti absurdo, né? Não, você não entendeu porque você não faz parte do mundo que é retratado no livro. Sendo que a pessoa não deu nenhum tipo de justificativa da temática da história. Foi uma crítica técnica, né? Exatamente. E mesmo que desse, você tá botando a cara a tapa, né? Você tá botando a tua obra para ser criticada, para ser avaliada, normal. Se você não tá pronto para isso, meu amigo, viu? Vai fazer outra coisa. Eu acho o seguinte, você pode ser muito elogiado, as pessoas podem acreditar que você é o cara mais brilhante, o autor mais brilhante do mundo. Você não pode acreditar nisso. Você tem que continuar achando que você é um cara simples, amigo dos teus amigos de verdade, né? Não os colegas que se aproximam por interesse. Amigos dos seus amigos é a coisa mais importante que tem. Você é uma pessoa que gosta de comer, tomar, sei lá, um café com leite, um pão com manteiga, ou com presunto no café da manhã, um ovo frito, entendeu?
e você viver a tua vida normalmente como se não tivesse glória nenhuma. Se você começar a se apaixonar muito por essa glória, isso vai devorar a tua alma. Complicado. Né? E aí isso vai contaminar as tuas relações. Você vai se tornar uma pessoa infeliz porque você está dando valor a uma coisa que não tem valor nenhum. Então, então eu vi muitas pessoas se desfigurarem nesse percurso. Eu lamentei muito, porque eram pessoas que, na essência, elas são pessoas legais, pessoas boas, mas só que elas se deixaram envenenar por essa autoimagem distorcida. Ninguém é tão importante assim.